Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o espaço medieval. Mas para falar sobre o espaço medieval, nós precisamos ter alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles é a ideia de uma história medieval como uma história da Europa. Nós vamos desapropriar essa ideia e nos apropriarmos do conceito de medieval para falar de uma história da humanidade, uma história integrada, aonde os continentes africano, asiático e europeu estão em conexão, estão em trocas, desde que iniciou a migração humana sobre a Terra. Então, para entender a história de uma região, é importante que nós tenhamos a mínima ideia de algumas dessas relações para poder entender a história de uma forma mais integrada, mais complexa, mas também mais próxima desses fenômenos que ocorreram numa longa duração. Vamos lá? Jamendo.com. Vamos começar pela dinastia chinesa Han. Uma dinastia que não está dentro do período comumente chamado de medieval, mas que é uma dinastia importante para a gente entender esse movimento humano, essa abertura de rotas de comércio do Oriente para o Ocidente. Neste mapa da dinastia Han, vocês podem ver então algumas estradas que foram construídas durante essa dinastia e que esses pontinhos em vermelho que vocês podem ver são cidades importantes que acabam se desenvolvendo ao longo dessas rotas, e vocês podem ver então uma região bem interessante que é a bacia do rio Tarim. Ali vocês vão encontrar muitos oásis e a dinastia Han vai construir feitorias que vão fazer essa comunicação principalmente com os reinos da Báctria, com a Pérsia. E também, mais adiante, nesses contatos, inclusive estabelecer algumas relações diplomáticas com o Império Romano. Então, essa dinastia é muito importante para a gente entender então esse início de uma abertura então desse Oriente dentro de uma que depois vai ser chamado de uma rota da seda, mas que não vai ser comercializado só seda. Por essas rotas vão passar escritos religiosos, filosóficos, científicos. Por essas rotas vão passar populações, grupos humanos inteiros. Então vai ser algo que vai movimentar esse contato, esse desenvolvimento cultural nas diversas regiões. Então, para falar de Rota da Seda, passamos então para este mapa, onde vocês podem ver as linhas vermelhas indicando algumas rotas por onde passaram diversas mercadorias, textos sagrados, por onde passaram também pessoas que difundiram tanto conhecimento como também obras artísticas. E ali nós vamos então poder dar uma olhada nessa região que eu falei que é o Rio do Tarim, onde se encontra, por exemplo, as cavernas de Durham, onde se encontra centenas de imagens de Buda, o que mostra então, né, é um indício, é um vestígio dessa circulação de arte e religião na região. Também podemos ver nesse mapa, mais à esquerda, ali a região da Báctria e Sogdiana, aonde ali é uma região muito importante porque esses pequenos reinos eles vão servir de mediadores entre esse trânsito de mercadorias, de cultura, de arte do Extremo Oriente para a região da Pérsia e da Pérsia ao Império Romano e também para a África. Então, a Báctria vai ter uma história bem peculiar por estar aí entre esses mundos, entre o Extremo Oriente, né, e o Oriente Médio.
tendo em mente tendo em vista que essa perspectiva de Extremo Oriente e Oriente Médio também é uma visão ocidental, né, da geografia, essa Báctria, ela vai ter então muito da cultura persa, também da cultura hindu e também da cultura grega, lembrando a expansão helenística desde Alexandre e aí a presença grega nessa região. Então vai se falar também em alguns momentos dos reinos gregos da Báctria, né? Porque ali foram deixados alguns generais de Alexandre que então desenvolveram ali cidades onde toda essa mescla cultural, todo esse caldeirão cultural então fervilhou. Ali nós vamos ter comerciantes que vão fazer esse trânsito então das mercadorias. Esse próximo mapa é um mapa do Império Sassânida. O Império Sassânida persa foi o último império antes da expansão muçulmana. Este império, depois nós vamos falar mais adequadamente deles, agora só dando um panorama geral, e vocês podem ver o tamanho dele. Nós temos ali o Mar Arábico, na parte da Península Arábica, também pertencendo a esse Império Sassânida, ali o Mar Cáspico e a Armênia. A Armênia está bem na disputa, é uma região muito interessante, porque ela está sempre na disputa. Neste momento aí, nesse início desse período medieval, lá pelo século V, que eu estou me referindo aqui, existe uma disputa então desse Império Persa Sassânida com os romanos, nessa região, que daria o norte da Mesopotâmia, né, região da Armênia, e essa região ali também, que seria a Síria, que hoje nós conhecemos também como Jerusalém, aquela região ali que também tem uma presença muito forte árabe, dos Gássidas, e então a gente pode ter essa noção dos limites e a grandiosidade do espaço desse Império Persa Sassânida, incluindo então parte da Índia, chegando a Báctria, que nós vimos no outro mapa ali, a Sogdiana. Aquele rio que vocês estão vendo ali, o Amu Dária, é um rio também muito importante, também conhecido nos textos gregos, né, e chegou até nós como Oxus. Tanto que a região depois dele, em direção ao Oriente, ficou conhecida como Transoxiana, que é essa região então da Báctria, Fergana e Sogdiana. Essa região então intermediária entre o Império Persa e as pradarias, né, onde também tem toda essa migração do povo nômade, e a China. Isso mais ao norte, mas se a gente for mais ao sul, então nós temos a Índia, também nessa confluência, onde de um lado tem então esse Mar Arábico, do outro, né, o Índico, banhada então pelo Oceano Índico. Ela está então nessas rotas marítimas que a gente vai ver então nos próximos mapas. Voltando à questão dessa migração dos povos nômades ao norte da China, é muito interessante a gente parar para falar nisso, dessa questão das migrações, não só da rota do comércio. É claro que estão interligados tanto as rotas de comércio como as migrações. E esses povos, então, estão sempre nessa região, então, e se movimentando do norte da China, do que hoje nós conhecemos como a Mongólia. São os povos conhecidos como turco-mongóis, foram denominados assim pelo Ocidente, pelo estudo da linguística, mas eles mesmos são diversas tribos que vão desenvolver diversos dialetos e que cada tribo vai ter sua própria identidade. E assim vão se fixar em lugares diferentes, em momentos diferentes e assumir nomes diferentes. Então e também combater entre si. E em alguns momentos vão se unir, como no caso dos hunos, que nós vamos ver em outras aulas. Mas pela questão linguística, né, eles teriam uma raiz que os aproximam e por isso, junto aos estudos das migrações, se teria em mente que todos teriam vindo dessa região ao norte da China, que hoje nós conhecemos como a Mongólia. Essas migrações não cessaram. Então, nós temos, em alguns momentos o Ocidente chamou de hunos, em outro momento chamaram de turcos, em outros momentos chamaram de mongóis.
Então, são tribos diferentes, são uniões de tribos diferentes, diversas, e que o Ocidente foi dando nomes diferentes. E a cada momento da história, nas nossas aulas, a gente também vai ver essas diferenças em relação à migração e também as disputas dessa área e todo esse movimento também de conquistas que esses povos vão desenvolver. Seguindo em frente, então, com a questão do espaço, vamos passar, então, para o mapa aqui que toma, então, a posição da Arábia e da África. Eu gosto muito deste mapa que mostra as rotas marítimas desse momento, desde a Antiguidade e que continuou durante toda a Idade Média, se intensificaram, aliás, na Idade Média com a expansão muçulmana, que são essas rotas marítimas que ligam a África ao sul da Ásia até a China. Eu fico realmente sempre entusiasmada com isso, de pensar que desde a Antiguidade existe um movimento tanto comercial como também por interesses intelectuais. Então, essa rota ali que passa pelo Mar Vermelho e que chega no Oceano Índico e que chega até a Índia. Nós temos então também na África Oriental rotas de comércio de produtos africanos como marfim, como pele de animais, como também as estatuárias em metal e em madeira, que nós vamos encontrar, por exemplo, em tesouros na China e que vão passar por essas rotas. Em alguns momentos do ano, os ventos das monções levam então as embarcações com mais rapidez dessa África Oriental para a Índia e depois da Índia para a África. E os comerciantes, então, os navegadores, aproveitavam este momento para intensificar o trânsito, então, dessas embarcações, para intensificar a navegação nessa região do Oceano Índico. E assim se estabelecem trocas culturais, econômicas, que estão acontecendo nessa região durante este tempo. E pensar que não fica dentro dos limites das regiões portuárias e que vai se espalhando por essas rotas através também do continente asiático e também europeu e africano. Vamos falar agora então desse espaço que é o norte da África, mas também a África subsaariana. O norte da África, como nós sabemos, né, estava sempre integrado a essa história europeia e asiática, também dentro dessa perspectiva do Império Romano. Mas que não é só isso, né? Essa África do Norte integrada ao Império Romano, ela também está totalmente conectada com o resto da Europa, aonde muitos escritores falam que o Saara não é um limite, que o Saara é um mar, por onde então passam as caravanas que trazem e levam as mercadorias ao sul do Saara, ao norte, Mediterrâneo, Europa e Ásia dentro dessas rotas. Lembrem que todas essas rotas marítimas e terrestres estão interligadas desde a antiguidade, sendo que na Idade Média elas acabam sendo intensificadas, eu repito, pela expansão muçulmana. E é esse o caso da África. Nós vemos aqui apenas algumas rotas comerciais que ligam ao Mediterrâneo. E principalmente esses reinos que nós vamos ver em aulas específicas, esses reinos mais próximos da costa, né, na região subsaariana, que é o reino de Gana, que é o reino do Songhai, né, que é o reino do Mali, né, em tempos diferentes, e que vai ter uma importância muito grande dentro dessas rotas. Essas rotas, então, com a expansão muçulmana, vão ser interligadas com essas rotas que eu mostrei anteriormente da África Oriental. Assim, ligando toda aquela rota do Índico que chega à Índia e ao sul da China, aquela parte ali da Indochina, e
que chega até o Mediterrâneo, né, passando e se amalgamando ali com diversas culturas e mercadorias nessa troca com essa história africana. Já que estamos falando do norte da África, apresento para vocês então este mapa do Império Bizantino, que é uma continuação do Império Romano do Oriente. Então a gente pode ver nessa parte mais escura o que seria esse Império Romano do Oriente, e na parte mais clara seria então a expansão de Justiniano I no século VI. As intenções de Justiniano nessa expansão, ela é muito discutida na historiografia e nós vamos ver isso então em outra aula específica sobre o Império Bizantino. O que nos interessa aqui é que esse Império Bizantino, ele é cristão e que ele, junto com essa questão da cristandade, ele expande o seu território pelo norte da África até o reino ali, pelo norte da África, também pela África Oriental, até o reino de Axum, e que está, dessa forma, né, pensando numa questão geopolítica, em disputa desse território com o Império Sassânida. A gente lembrando ali o mapa do Império Sassânida, lembra que aquela região, ali agora nós vemos o limite dessa região do Império Sassânida, preenchida pelo Império Bizantino. E ali, gente, é um espaço de muita disputa, então, entre esses dois impérios. Um cristão, né, que está na herança desse Império Romano do Oriente, e um outro que é zoroastrista, a religião então oficial do Império Persa Sassânida, que em outro momento também nós vamos conversar sobre isso. Então, para nós o que importa agora são esses limites do território, né, e as conexões que esse território faz com o Mar Negro, que a gente vai ver adiante. Tem uma ligação também através dos rios com a Escandinávia e essa região da Ásia Menor, onde muitas rotas vão se desenvolver, ligando então ao resto da Ásia. Então ali nós podemos ver nesse mapa que nessa pontinha do norte da África, ali Alexandria, né, que nós conhecemos também como Egito, nós temos a entrada para o Mar Vermelho, que vai então retomar aquela rota que nós vimos no mapa da África pelas rotas do Índico. Então assim a gente começa a conseguir fazer essa conexão entre os continentes, a conexão dessas relações geopolíticas desse período que nós estamos chamando de período medieval, nos apropriando desse termo para falar de uma história da humanidade. Ao norte do Império Bizantino, então, nós podemos dar uma olhada neste mapa, que tem uma outra configuração, onde a ênfase está principalmente na região da Escandinávia. Ao centro, nós temos o reino dos Rus. Esse reino que é constituído a partir de migração de povos da região de Gotland, o que hoje nós conhecemos como a Suécia. Já lá no século I, e é do século também, um século antes da era cristã. Ele se forma mais adiante nessa relação política e também econômica que se desenvolve nessa região, que está entre, então, o comércio do Oriente, com as rotas do Oriente pelo continente, pelas rotas marítimas e fluviais que chegam através do Mar Negro e o Mar Cáspio, até a região da Escandinávia. Então esse reino dos Rus vai ser construído, vai ser instituído bem no meio deste caminho entre a Escandinávia e as grandes rotas orientais, mas também rotas que levam ao sul e também rotas que levam mais ao ocidente. Então a gente pode ver ali que essas rotas também elas passam pelos rios que ligam essa região mais ao norte até o Império Bizantino.
nós vamos ao longo das aulas conhecer algumas histórias bem interessantes, como de Ibn Fadlan, que é um muçulmano que é enviado então ao reino do Volga, na Bulgária, pelo califa de Bagdá, e lá encontra esses Rus. Tem um filme que traz um pouco da história de Ibn Fadlan, de uma forma um tanto fabulosa, mas muito interessante de assistir, a forma como é representada toda essa relação entre muçulmanos e nórdicos, que é o 13º Guerreiro, que vale a pena dar uma olhadinha. Bem, a partir então deste mapa, a gente segue para o próximo. Este então é o mapa das migrações dos povos através da Europa. Nós temos ali hunos, alanos, que são povos da pradaria, que estão vindo do Oriente. Nós temos ali a migração dos godos, a migração dos vândalos, dos lombardos, dos burgúndios. E esse é apenas um mapa esquemático do movimento desses povos. O que eu quero trazer para vocês é todo este movimento, não só econômico, mas também movimento humano através das migrações, pensando que essas coisas não estão separadas, que essas coisas estão interligadas, que os povos estão migrando por diversas razões, na maioria das vezes por necessidade, que são empurrados por questões de guerra, por questões de fome, a migrar de um lugar para o outro. Então, essa é uma ideia dessas migrações, principalmente nesse período de transição entre o final do Império Romano do Ocidente, né, e o início da formação dos reinos que se chamou na historiografia de romanos germânicos, que é o reino dos francos, os reinos visigodos, o reino dos lombardos e outros reinos que se formarão e que desaparecerão. Então, essa é, a princípio, o que eu gostaria de trazer para vocês, dar apenas uma ideia desse espaço de conexão entre os 3 continentes, entre a África, a Ásia e a Europa, como tudo isso está interligado, não só por rotas comerciais, como eu coloquei ali, mas também por migrações. Eu espero então que vocês, com esses poucos minutos, puderam ter uma ideia então deste contexto, desse espaço medieval, que, como eu disse no início da nossa conversa, está sendo apropriado por nós para contar uma história da humanidade. Então, até o nosso próximo encontro.